Esse vídeo aqui, ele vai te trazer de volta a paz que você tanto busca. Você vai entender o princípio que eu vou compartilhar com você aqui dentro da Bíblia, que vai fazer com que você recupere de volta a sua paz. E você vai deixar de ser uma pessoa ansiosa. Porque eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio no que Deus pode fazer através da sua vida. E eu creio que quando você entender o que eu vou te explicar nos próximos minutos, você vai ter uma sensação absurda de que você voltou para o caminho correto. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero te fazer uma pergunta, na verdade. Os seus sonhos hoje, os seus desejos, as suas vontades, será que elas são de fato aquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração? Ou elas são apenas um produto do meio do qual você vive? Será que o que você acredita que está faltando na sua vida hoje, você realmente precisa? Essas coisas realmente estão faltando? Ou foi uma propaganda, um anúncio, uma história que te contaram, que te fez acreditar que você tem a necessidade desse monte de coisa, quando na verdade você não necessita de nada disso? Cara, isso é muito forte. Isso mexeu muito comigo quando o Senhor ministrou o meu coração, quando ele começou a me falar sobre isso a respeito de uma analogia. Deus fez uma analogia comigo e eu quero levar você para entender essa analogia junto, que eu tenho certeza que isso vai libertar o teu coração, vai te libertar da ansiedade, vai te libertar do peso de achar que você precisa de algo do qual você não precisa. Talvez você entrou nesse vídeo angustiado, agoniado, preocupado com as incertezas da vida. E eu tenho certeza que você vai receber a cura através dessas poucas palavras que eu vou compartilhar com você até o final desse vídeo. Presta atenção, fica até o final, tenho certeza que isso vai falar com você. Deus fez uma analogia comigo uma vez, quando eu estava pensando a respeito daquilo que eu achava que eu precisava. Eu ficava pensando assim, poxa Deus, mas eu preciso desse computador novo, eu preciso desse celular novo, eu preciso de mais dinheiro sobre isso, eu preciso daquilo, e eu cheio de necessidades, falando para Deus tudo o que eu precisava. E aí Deus me fez pensar sobre uma pequena analogia. Ele falou assim, Douglas, qual que é o seu trabalho hoje? O que que você faz? Aí eu, poxa, conselho pessoas, dou mentoria, dou aulas, eu tenho alunos, eu gravo vídeo para o YouTube, eu sou um pregador da palavra, eu ministro a palavra de Deus na vida das pessoas. Pois é, e o que que você precisa para fazer tudo isso? Aí eu falei, bom, faz sentido eu ter um celular bom para gravar, faz sentido eu ter um microfone para gravar os meus vídeos, eu ter uma estrutura para mim poder atender os meus alunos, mesmo que seja de forma online e tudo mais, ter um ambiente para mim trabalhar. E ele falou, e tudo isso você já não tem? Eu falei, tenho. E ele falou assim, então por que você está desejando ter outras coisas além daquilo do qual você precisa? Será que você realmente precisa disso? Ou será que você só está querendo isso por conta que alguém, algum dia, plantou uma ideia na sua cabeça de que você precisava daquilo? Cara, isso me quebrou completamente. Porque eu comecei a pensar assim, eu falei, cara, o meu trabalho hoje é dar mentoria, é aconselhar pessoas, é dar aula para os meus alunos, é gravar vídeos para o YouTube. Hoje eu sou um professor, um cara que prega o evangelho. Esse é o meu trabalho hoje, esse é o que eu faço hoje, sabe? Eu vivo do meu ministério hoje. E aí, Deus falou assim, é como se você quisesse ter uma cadeira de dentista. A analogia que começou a vir na minha cabeça. É como se você quisesse ter uma cadeira de dentista. Para que você vai querer ter uma cadeira de dentista? Isso não vai servir para nada no cumprimento daquilo que você foi chamado. E eu falei, poxa, é verdade. Tem muita coisa na tua vida que você está sofrendo e que você acha que você precisa, mas na verdade, cara, isso é uma ferramenta que não vai contribuir para o cumprimento daquilo que Deus te chamou para fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes já tentaram falar para você que você precisava de algo do qual você não precisava, mas você se convenceu de que você precisava daquela vida, você se convenceu que você precisava daquilo, e aí essa necessidade hoje está dentro do teu coração, ela está te agoniando por dentro e muitas vezes você está ansioso e está atribulado, talvez até entrando em estado depressivo, porque você não tem determinadas coisas que o Senhor nunca falou que você precisaria ter, mas porque um dia um anúncio, uma pessoa, uma história, alguém que você viu, você acreditou e achou que precisava disso. Deixa eu te provar isso aqui na palavra de Deus. Muita gente conhece a passagem de Saul e Davi. Saul não, Davi e Golias. É que Saul está na história também. Davi e Golias. Davi, ele era só um menino pequeno, não era guerreiro, ele cuidava das ovelhas do pai. Um dia ele chega no campo de batalha, tá lá Golias, um gigante
peitando o exército de Israel e falando mal do Deus vivo. E aí Davi olha e fala assim, não, quem que é esse cara aí, rapaz? Eu vou pra cima dele, tá doido falar mal do Deus vivo? E aí Davi chega e fala assim, eu vou lutar com esse cara. E Saul, que era o rei da época, ele fala assim, não, Davi, você não tem condição de lutar com esse rei. E aí, com esse rei não, perdão, com esse gigante. Saul era o rei, né? E ele fala, não, você não tem condição. Ele fala assim, cara, eu dou conta. Aí Saul, o que Saul faz? Ele tá escrito aqui, ó, em 1 Samuel 17, no verso 38, ele diz assim, ó, então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. E talvez você conheça a história que Davi, apenas com uma pedrada, ele acertou a testa de Golias, ele derrubou o gigante, foi lá e cortou a cabeça dele fora, e ele matou o gigante, sem usar armadura, simplesmente com as ferramentas que ele já utilizava, simplesmente com as ferramentas que Deus já tinha colocado na mão dele. Ei, sabe qual que é o entendimento que eu tive dessa passagem eu quero trazer para você? Muitas vezes as pessoas vão falar para você que você precisa dessa armadura, que você precisa dessa túnica, que você precisa disso, que você precisa daquilo, que você precisa de um celular melhor, de um computador melhor, de uma casa melhor, de um carro melhor. Muitas vezes as pessoas vão te convencer de que você precisa de coisas da qual o Senhor nunca falou que você precisava para cumprir aquilo que Ele te chamou. Eu quero que você entenda que eu não estou falando que é para você ter uma vida pobre e miserável. Eu estou dizendo para você que a sua angústia por achar que está dando as coisas erradas na sua vida, muitas vezes ela não está ligada àquilo que realmente falta, mas muitas vezes ela está ligada à comparação que você tem com as outras pessoas. Talvez você entra na rede social e você começa a ver alguns takes da vida de outras pessoas e você começa a olhar para a tua própria vida e falar assim, poxa, como que a minha vida tá ruim? Mas na verdade, cara, quem falou para você que você precisa ter a vida daquele outro que você está vendo? O que a gente precisa fazer, o que essa geração precisa fazer, é voltar os olhos para dentro de si, buscar o autoconhecimento. E quando você busca autoconhecimento, você também entende que você precisa de conhecimento do alto. E quando você tem esse conhecimento do alto, o conhecimento que o Senhor te dá, a luz que o Senhor coloca dentro de você, você começa a entender que você precisa de muito menos coisas do que você pensa. Assim como Saul pensou que Davi precisava de uma armadura, chegou um momento em que ele começou a andar e ele não conseguiu andar, ele não conseguiu se movimentar. Entenda uma coisa, se Davi fosse lutar com Golias da forma como Saul estava acostumado a lutar, provavelmente Davi morreria. Mas Davi entendeu que aquela armadura, por mais que ela pudesse o proteger, por mais que ela parecia ser algo bom, ela não servia para a estratégia que Deus deu para ele. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já entregou as ferramentas que você precisa nas tuas mãos. Você precisa de muito menos do que você acha para começar. Que você seja liberto agora dessa mentalidade de que está te faltando algo. Entenda, Deus, ele entregou tudo o que você precisa. Não está te faltando nada. Se você começar a olhar ao teu redor, você já tem o que você precisa para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Pare de usar as armaduras de Saul. Quais são as armaduras de Saul que você está querendo colocar em você, que quando na verdade você vai andar, você perdeu a essência? E aí o mundo está te convencendo de que você precisa dessa armadura, quando na verdade Deus está olhando para você e fala assim, cara, você não precisa disso, você só precisa de 5 pedrinhas e afunda, né? Que é o seu estilinguezinho que Davi usou aqui. Ninguém botava fé. Ninguém botava fé que Davi ia conseguir matar o Golias. E ele, na estratégia dele, com as ferramentas que Deus deu para ele, foi quem foi lá e resolveu uma das maiores tretas da história que a gente lê na Bíblia. Entenda, a guerra que você está enfrentando, você não vai vencer com as armaduras que o mundo fala que você tem que usar. A guerra que você está enfrentando, você vai vencer quando você entender que você não precisa do que as outras pessoas falam que você precisa. Deixa eu te fazer uma pergunta para dar uma bugadinha na tua cabeça agora, mas uma bugada boa para você começar a refletir. Será que os teus sonhos e os teus desejos, até travou. Será que os teus sonhos e os teus desejos hoje,
eles são realmente genuínos, é aquilo que você realmente quer, é aquilo que Deus realmente colocou no teu coração que você precisa, ou os seus desejos e seus sonhos, eles se parecem mais com uma cópia daquilo que você vê nas redes sociais? É essa a pergunta que eu tenho que deixar aqui para você. Reflita sobre isso. Volte o teu coração para o Senhor. Você não precisa de tudo que você acha que você precisa. Faça um exame de consciência. Analise qual que é o teu chamado. Analise aquilo que tem diante de você. Analise aquilo que o Senhor te deu, aquilo que Deus tem te chamado para fazer. E pergunte, Deus, quais são as ferramentas que eu preciso para cumprir isso? É disso que você precisa. E conforme você for cumprindo, e o seu chamado for expandindo, e você for entendendo, e você for crescendo, o Senhor vai te dar as ferramentas que você precisa. Você muitas vezes está sofrendo, porque você está desejando algo que falaram para você que você precisava, mas Deus nunca falou que você precisa. Entende? Davi poderia sofrer e falar, meu Deus, eu não tenho armadura para entrar nessa guerra. Muito pelo contrário, Saul tentou colocar uma armadura nele, só que quando ele foi, ele falou, mano, não me adapto a isso aqui não. Deixa eu tirar. Deixa eu ir com o meu estilingue aqui, com a minha pedra, que vai dar mais certo. E deu. Muitas vezes você está travado por causa disso. Você está querendo lutar a guerra que é para você, com a armadura que o mundo falou que você tem que ter. Faça esse exame de reflexão. Deixa eu te pedir uma coisa. Deixa um like nesse vídeo se você ainda não deixou. Se inscreve nesse canal. Compartilha esse vídeo, por favor, com alguma pessoa aí, com 10 pessoas, um grupo de WhatsApp. Sabe por quê? Porque nesse momento agora tem gente orando pela solução que você acabou de receber. Então, cara, compartilha esse vídeo. Seja um transbordante. Fechou? Se você quiser fazer parte, né, do nosso grupo dos transbordantes, quiser estar mais próximo a mim, tem um link aqui na descrição do nosso grupo no WhatsApp dos transbordantes. E se você quiser ter mais proximidade a mim, ter aulas ao vivo comigo, de 15 em 15 dias nesse período agora, eu estou dando aulas ao vivo dentro da Escola do Propósito. É um ambiente para te forjar, para cumprir o teu propósito aqui na Terra. Se você quiser saber mais como funciona a Escola do Propósito, se tornar o meu aluno, primeiro link da descrição. Fechou? Que Deus abençoe muito sua vida e vamos para cima. Para de procurar as ferramentas que você não precisa. Foca nas que você tem. Deus abençoe. Tamo junto. Até o próximo vídeo.